noite. Aos poucos, o Código Florestal vai ficando do jeito que a bancada ruralista quer. Depois do já consagrado perdão ao produtor que desmatou até o ano de 2008, agora ele também está liberado de recuperar as matas nas margens dos rios. E não são apenas os ruralistas que recebem afagos lá no palco de Brasília. A própria presidente Dilma Rousseff ouviu hoje uma declaração pública de amor de autoria do ministro do Trabalho, Carlos Lupe. Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo, não foi minha intenção, eu te amo. Veja agora outros assuntos importantes desta quinta-feira. O presídio Bangu 1 é o novo endereço do traficante NEM, um dos homens mais procurados no país. Ele tentou fugir do cerco na favela da Rocinha, no Rio, e acabou capturado por policiais que disseram honrar a farda que vestem. Milhares de pessoas participam de manifestação convocada pelo governo do Rio de Janeiro contra mudanças na divisão dos royalties do petróleo. Estudantes da USP fazem passeata em apoio aos colegas que foram presos na manifestação contra a presença da polícia no campus. Europa faz as contas de quanto vai ter que desembolsar para ajudar todos os países em crise no continente. Índia mostra força e passa ao largo da crise, mas, a exemplo de outros países emergentes, ainda esbarra na corrupção política. A bancada de hoje tem a presença da professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e do professor de Filosofia também da USP, Vladimir Safato. E lá na redação está a advogada especializada em Previdência Social, Vanessa Viduto. Ela vai cuidar do quadro Pronto Atendimento, que tira dúvidas sobre a aposentadoria. Mande a sua pergunta pelos endereços do Jornal da Cultura na internet. O traficante NEM, preso hoje em uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi transferido para a penitenciária de Bangu. Ele liderava a lista dos criminosos mais procurados do estado. Nem foi preso quando tentava deixar a favela da Rocinha, que nos próximos dias será ocupada por uma unidade da polícia pacificadora. Nem foi encontrado pouco depois de meia-noite no porta-malas deste carro na Lagoa. O veículo foi abordado por policiais do batalhão de choque da PM. Os ocupantes chegaram a oferecer propina para que o carro não fosse revistado. Segundo os policiais, o valor chegou a R$1 milhão. Ofereceram dinheiro, só que não conseguiram. Nós acabamos efetuando a prisão dele. Existe muito policial honesto que honra sua farda. Nem foi levado à sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, onde prestou depoimento durante toda a madrugada. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na favela da Rocinha há 6 anos e era um dos criminosos mais procurados do estado. Todos os carros estavam sendo revistados, todos os carros, por ordem do comandante-geral da Polícia Militar. Todos os carros, todos. O cerco à Rocinha começou no fim de semana. Ontem à noite, numa operação da Polícia Federal, com o apoio da Secretaria Estadual de Segurança, 10 pessoas foram presas quando tentavam fugir da comunidade. Com elas, foi apreendida grande quantidade de armas, munição e dinheiro. A ação aconteceu perto do Shopping da Gávea e da PUC, em horário de grande movimento. Nenhum tiro foi disparado. Cerca de 40 policiais federais participaram da ação. Eles interceptaram 4 carros onde estavam 5 traficantes e 5 policiais. Entre os presos estão 2 homens que eram apontados como chefe e gerente do tráfico no Morro de São Carlos, pacificado este ano. A polícia diz que um dos presos era braço direito de NEM. A gente hoje recebeu, através de levantamentos, informes de inteligência, que poderia haver o deslocamento dos traficantes da Rocinha no dia de hoje e que possivelmente contaria com auxílio de policiais a fim de efetuar essa fuga da Rocinha. A favela da Rocinha foi formada a partir da década de 30 em uma antiga área de produção de hortaliças, ou, como é popularmente chamada, roça. A população começou a crescer de forma mais intensa a partir dos anos 50, quando houve um aumento da migração de moradores do norte e do nordeste para o Rio. A Rocinha está localizada entre o Leblon, a Gávea e São Conrado, considerados bairros nobres. As dificuldades financeiras enfrentadas pelos moradores e o contato diário com a violência contrastam com a vista privilegiada.
Hoje, estima-se que a favela tenha uma população próxima a 60 mil habitantes, maior do que a de muitos municípios do país. Durante a operação, uma pessoa que acompanhava o traficante se apresentou como cônsul da República Democrática do Congo e exigiu tratamento diplomático dos policiais militares, que nesse caso não poderiam revistar o carro. O governo do país africano diz que investiga se a pessoa que não teve o nome revelado tem alguma ligação com o corpo diplomático do país. Uma versão sobre a ligação do NEM com o tráfico mostra uma triste conexão entre a pobreza e a violência no país. Segundo essa versão, há 11 anos antes de entrar para o mundo do crime, Antônio Francisco Bonfim Lopes era um dedicado funcionário de uma empresa de telecomunicações, morador da Rocinha, como tantos outros. Precisou de R$50 mil para pagar um complexo tratamento de saúde para a filha pequena e não tinha de onde tirar. Pediu então ajuda para Lulu, chefe do tráfico na favela, que exigiu que o pagamento fosse feito com a venda de drogas. Anos depois, os cabeças do narcotráfico na Rocinha morreram e nem se tornou o principal nome do tráfico em toda a zona sul do Rio. Ele passou a ser considerado um dos homens mais perigosos e procurados do país. A prisão do traficante NEM nos remete a outras grandes prisões de pessoas ligadas ao comércio internacional de drogas, feitas no Brasil nos últimos anos. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, apontado até hoje como um dos principais nomes do tráfico de drogas e de armas no Brasil e na América Latina, foi preso definitivamente em 2001, depois de fugas anteriores. Ele foi detido na Colômbia pela polícia local, abastecida com informações da Polícia Federal Brasileira e depois extraditado para o Brasil. É constantemente transferido de presídios no país. Hoje, cumpre pena na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia foi apontado pelo FBI como o segundo homem mais procurado do mundo. Só não era considerado mais perigoso do que Osama Bin Laden. Chegou a usar até submarinos no tráfico internacional de drogas. Foi preso em 2007 pela Polícia Federal em um luxuoso condomínio de Aldeia da Serra, na Grande São Paulo. Em agosto de 2008, foi extraditado para os Estados Unidos. E há pouco mais de um mês, a Polícia Federal, numa operação conjunta com a Polícia do Paraguai, prendeu na cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro o traficante Alexander Mendes da Silva, o Polegar, também apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no país. Ele ganhou destaque em novembro do ano passado, quando a polícia do Rio de Janeiro ocupou o Morro do Alemão. Os policiais descobriram que Polegar mantinha uma verdadeira mansão no local. E além desses, o telespectador certamente vai lembrar de nomes como Escadinha, Elias Maluco, Marcinho VP e outros, na incansável guerra contra o tráfico de drogas. Qual é o tamanho da importância dessa relação entre pobreza e tráfico de drogas, na opinião de vocês? Quer dizer, eles são vítimas assim eles foram para o tráfico só por conta da pobreza? É simples assim? Vladimir? Eu acho que essas regiões são regiões marcadas por uma situação de anomia, né? Anomia, ou seja, são situações que estão fora da lei, são regiões que estão fora da lei. Estão fora da lei porque, entre outras coisas, você não tem a presença dos aparatos do Estado, você não tem a presença dos aparatos, se sentem completamente à margem, né, da vida institucional. Então, essas são situações muito, muito propícias para que as pessoas elas entrem em processos criminais, né? Uhum. Agora, não significa que é uma relação de causalidade, né? No sentido de que, bem, lá onde há anomia, há necessariamente crime. Mas é um elemento que tem forte consequência, né? Não, antigo isso, né? Porque, na verdade, a gente sempre acha que pobreza está relacionada a tráfico, a delinquência, então ele roubou porque ele é pobre, mas não necessariamente. Acho que a gente até tem que desmistificar isso, porque tem muita gente pobre
que é muito honesta. Tem aquele filme Os 5 Vezes Favela, que é a associação de vários diretores de cinema, e eles mostram histórias que acontecem nas favelas. E o que eles tentam deixar, talvez, entre um episódio e outro, porque são vários episódios no mesmo filme, é que é uma exceção à criminalidade. Quer dizer, a gente acaba achando que a regra é ser criminal, ser delinquente na favela, mas não. Vocês acham, então, que essa é uma exceção do NEM, que a filha estava doente, o traficante ajudou, por isso que ele entrou para o crime? Ele poderia ter encontrado ajuda de outra forma. Sim, mas a questão não é a pobreza direta, é a anomia, ou seja, a ausência completa não só do Estado, mas de todos os seus aparelhos de seguridade. Então, o que acontece? É um exemplo interessante. O sujeito vai pedir ajuda para quem? Para o chefe do tráfico, que ele funciona um pouco como uma espécie de pai, substituto dessa ausência. Ele é o então, Deus, claro, ele é o você pai. vai criando uma situação onde você naturaliza esse comportamento. Essa é a questão. E essas pessoas tendem a ser mais fragilizadas porque a pobreza, moram todos no mesmo lugar, dormem todos na mesma cama, se almoça não janta, quer dizer, todas essas dificuldades dificultam a própria estruturação do ego do indivíduo, que acaba sendo mais suscetível mesmo para a delinquência, né? Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção nessas matérias que a gente acabou de ver, e eu gostaria que vocês comentassem, é a fala daquele policial que me pareceu muito orgulhoso ali, que ele fala assim, existe policial honesto que honra a farda. Quer dizer, ofereceram para eles ali, no calor dos acontecimentos, R$1 milhão. Eu até pedi para apurar quanto ganha um policial, mas ainda não recebi. 2.300, estão dizendo aqui no ponto. 2.300 contra R$1 milhão ali, que poderia ser bem dividido entre o grupo de policiais que estavam fazendo a blitz naquele momento. Realmente é louvável isso que aconteceu, não é? Rapazes honrados, né? Que honram a farda porque são honrados de origem. Devem ser bons filhos, bons pais, bons chefes de família, bons amigos, bons profissionais. Então, acho que isso demonstra muito claramente como é necessário que a polícia ela tenha uma depuração, até para que esse tipo de pessoa possa tomar a frente do processo. Né? Porque a Polícia do Rio de Janeiro é uma polícia marcada pela presença constante de milícias, ou seja, uma criminalização vinda da própria polícia. Então, quer dizer, que coisas dessa natureza aconteçam mostram que, mais uma vez, é mais do que necessário esse tipo de processo. A gente lembra também que ontem, na prisão dos comparsas do NEM, desse traficante, foram presos 5 policiais que estavam fazendo ali a proteção desses comparsas. Quer dizer, eles estavam fazendo um extra ali, trabalhando... um bico, né? Fazendo um belo bico. Foram todos presos. Então, quer dizer, como tem policial de todo jeito, a gente tem que tomar cuidado com a higiene do pobre que vai para a criminalidade. Tem, né, as pessoas... Tem muita gente boa. É isso que ele quis dizer, ainda tem policiais que honram a sua farda. Foi muito bacana mesmo. Olha, o mundo de olho na Europa. Mercados financeiros hoje fecharam com resultados mistos. A Itália segue à beira do abismo, enquanto a Grécia tenta arrumar a casa e anuncia o seu novo premier. Lucas Papademos, economista e ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, foi escolhido pela coalizão como novo primeiro-ministro grego. Sua tarefa inicial será aprovar no parlamento as medidas de austeridade exigidas pela União Europeia para o país receber 8 bilhões de euros, a segunda parcela da ajuda financeira. Sem o dinheiro, a Grécia, que possui uma dívida de 142% do produto interno bruto, pode entrar em colapso no mês que vem. Em Roma, uma comissão do Senado se reuniu para aprovar a nova lei orçamentária, com emendas exigidas pela União Europeia para cobrir a dívida de 120% do PIB. Berlusconi deve deixar o cargo depois dessa aprovação. A corrida é para evitar que a Itália seja o 4º país a pedir ajuda à zona do euro. Antes deles, já receberam pacotes de empréstimo Irlanda, Portugal e Grécia. Os 3 juntos equivalem a 6% do PIB da zona do euro. Se a Itália e a Espanha pedirem socorro à zona do euro, isso vai significar um valor de 3 trilhões de euros, ou seja, o equivalente ao PIB da Alemanha. Até agora, o FMI e o Fundo Europeu já gastaram com pacotes de ajuda cerca de 400 bilhões de euros. A chefe do FMI, Christine Lagarde, pediu agilidade à Itália. Lembrou que a crise é resultado dos gastos excessivos dos governos e alertou que o mundo
pode entrar na chamada década perdida. O Brasil, Rússia, China e Índia, que formam o chamado grupo dos BRICS, apontados como alternativa para salvar a zona do euro, já declararam que um possível pacote de ajuda à Europa só será feito através do Fundo Monetário Internacional. Olha, quando a gente ouve a presidente do FMI dizer, a Christine Lagarde, que isso é resultado dos gastos excessivos do governo, a gente pode entender isso como uma frase que a gente ouve que é muito simples, quer dizer, são países que gastam mais do que ganham. Como a gente fala das... Não, né? Fulano está quebrado. Porque gasta mais do que ganha. Acho que a gente pode entender isso como a mais profunda canalice econômica que se pode falar. Porque não é essa a razão da crise econômica que a Europa está passando. Certo? O que aconteceu foi a desregulamentação completa do sistema financeiro e o fato de que eles usaram todo o dinheiro da Comunidade Europeia para salvar o sistema financeiro e, com isso, deixaram os Estados completamente à margem e à falência. Certo? Isso é absolutamente falso, quer dizer, dá essa impressão de que o quê? Bem, então a Grécia está nessa situação porque eles gastaram mais do que tinham. Mas não é só isso. Certo? Se não houvesse a crise Mas é isso também? Não, isso é um elemento que numa situação de fragilidade pesou, certo? Agora, você tem várias causas, certo? Essa é uma causa secundária, absolutamente secundária. Você simplesmente fala da causa secundária, o mínimo que se pode dizer é a mais completa desonestidade intelectual. Você concorda, Maristela? Se eu não concordar, você vai ficar triste? Não. Não, está aqui para isso. Bom, talvez de 2008 para cá, sem dúvida, o problema se agravou na Europa, e não só na Europa, mas no contexto internacional geral, por conta da ajuda que se deu ao sistema financeiro, mas precisava essa ajuda sob pena de todos nós termos passado por momentos ainda piores. Na Itália, bom, se a gente fazer um paralelo entre o que devem os outros países, como Grécia, Irlanda, Portugal e Itália, os outros devem bilhões de euros. A Itália deve trilhões de euros. E grande parte da responsabilidade é da própria classe política italiana, que de 94 para cá, desde que assumiu o Berlusconi, tem sido extremamente condescendente com este governo, não tem lutado para fazer as mudanças estruturais, econômicas, políticas e fiscais que a Itália precisa, se rendeu, né, se deixou vencer pelas questões internas político-partidárias italianas do norte, do sul, do centro, e não levou à frente as necessidades de reais mudanças estruturais econômicas na Itália. A classe política italiana é fundamentalmente responsável. Condescendente com as despesas feitas por Berlusconi. Quer dizer, houve gastos excessivos. Falta de incentivo à produção, à inovação, à exportação, excesso de cuidado com o sistema financeiro. A Itália é grande demais para ser ajudada nesse momento, é grande demais para ser ajudada pelo FMI, pelo Banco Central Europeu e grande demais para quebrar. Então, realmente, essa bola da vez é mais complicada do que qualquer outro país. Países como o nosso, como o Brasil e tudo, eles devem ajudar uma economia? Ele irá ajudar, sim, por meio do FMI. Qual a diferença de ajudar via FMI? Bom, no FMI, todos os países, os importantes países membros da ONU fazem parte do FMI e nós, como se fosse um clube, pagamos uma percentagem anual, tendo em vista o nosso tamanho, o nosso PIB. Nós já temos dinheiro lá, nós já usamos esse dinheiro no passado, muito, quando éramos endividados, e agora o dinheiro brasileiro que está lá será emprestado para esses países que hoje precisam, como foi assim no passado e poderá ser no futuro. Ademais, podemos emprestar também, se houver liquidez, né? Podemos emprestar, porque não? Isso vai ser estudado pelo governo brasileiro. Quer dizer, mas via FMI é mais garantido o recebimento depois do que... Ambos são garantidos, porque Berlusconi, ele até fez uma coisa muito interessante, apesar de todas as críticas que se faz a ele como político e como governante que foi de 94 para cá. Ele, um pouco antes do problema chegar na Itália a esse grau, ele pediu a Lagarde, ele pediu a presença do FMI para que revisasse as contas e estivesse presente e fez um acordo de a cada 3 meses as contas todas italianas do governo dele e do futuro serem revisadas. Então, ele já tinha pedido a intervenção. Só queria lembrar uma situação meio paradoxal no caso da Itália. Porque, veja, eu concordo com você que, de fato, o governo italiano é um governo composto por irresponsáveis. Né? Agora, desde que o Berlusconi entrou, quer dizer, o que ele fez foi diminuir brutalmente todos os gastos públicos. Em educação,
saúde, seguridade social, todos foram cortados radicalmente. E isso não modificou em nada a situação italiana, né? Quer dizer, eu acho que a Itália é um exemplo muito claro de que não é esse exatamente o problema. Quer dizer, você tem um problema estrutural de funcionamento do sistema financeiro europeu que não foi sanado até agora. E isso vai ser um fator de desestabilização constante. É porque quando chegou esse antídoto era tarde demais, era troppo tarde. Sim, mas Tinha que fazer gente, tem mais assunto aqui que vocês vão querer falar. Bom, mas agora a gente vai até a redação para falar com a advogada previdenciária Vanessa Viduto. Vanessa, boa noite. Boa noite, vamos lá, Poli. A dona Miriam Macedo, ela faz a seguinte pergunta. Quando a justiça concede direito à pensão de um falecido a uma mulher que tinha uma união estável não totalmente, aí ela diz, não moravam na mesma casa, ele não sustentava a mulher, ela quer saber se ela tem direito automaticamente aos bens desse falecido. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer que não existe uma quase união estável. A união estável é uma relação duradoura, pública, para fins de constituição de família. Não existe tempo mínimo, não é necessário morar na mesma casa e também não é necessário haver uma dependência econômica entre os companheiros, tá? Comprovado esses requisitos, vai ter direito à pensão por morte, sim, do falecido. O INSS, ele costuma exigir 3 documentos, ou seja, 3 provas materiais para reconhecer a união estável e pagar a pensão à companheira. Pagando a pensão à companheira, para que ela tenha direito à partilha de bens, isso não é automático. Ela vai ter que entrar na vara de família com uma ação de reconhecimento de união estável, vai ter que pedir uma separação do patrimônio no inventário, aguardando o resultado da ação de reconhecimento de união estável. E reconhecida a união estável, ela vai ter direito não só à partilha dos bens, ou seja, a meação dos bens adquiridos na constância da relação, como ela vai concorrer também à herança. Ok, bom, a gente volta daqui a pouco com você, Vanessa, aí na redação. A seguir, empresa de comércio eletrônico é multada por problemas na entrega de produtos. E mais, manifestantes prestam solidariedade aos alunos da USP que ficaram um dia presos.